Gravando aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Mariana Baccarini, sou professora do Departamento de Relações Internacionais da UFPB e coordenadora do projeto de extensão Grupo de Teatro Político Internacionalmente. Com muito prazer, eu recebo aqui hoje para conversar com a gente, nessa mesa que tem como tema o teatro do oprimido como metodologia emancipadora, três feras, assim, acho que queria agradecer muito de antemão por vocês toparem estar aqui essa tarde com a gente. O nosso grupo, a gente tem um grupo que já existe desde 2016 e a gente vem nos últimos anos tentando se aproximar do teatro do oprimido e com um grande problema, uma pandemia no meio. Então, a gente um pouco difícil de fazer teatro do oprimido virtual, principalmente quando você ainda não tem muita expertise, Então, a gente vem aprofundando nos estudos, torcendo para que essa pandemia acabe logo e a gente possa retomar aí com toda a força. Então, agradecendo aí a professora Márcia Chamuleira, professor Flávio da Conceição, professor Flávio José Rocha. Eu quero passar também, apresentar a vocês Isabela Kettoli, nossa diretora do teatro, e a Cecília também, a nossa diretora mais ligada à área de marketing digital, enfim. Ela que fez o contato com vocês, e na verdade, o palco é deles, e de vocês. Então, passo a palavra para as meninas, para tocarem aí essa mesa hoje. Obrigada mesmo de coração por aceitarem estar aqui com a gente. Oi, pessoal, boa tarde. Agradecer novamente aos Flávios e à Márcia, que toparam estar aqui com a gente hoje para fazer essa conversa e, enfim, bater um papo sobre o teatro do oprimido, relacionando um pouco com a educação. E aí a gente pensou em começar, cada um de vocês três, fazendo uma fala inicial de 20 minutos, e aí depois a gente abre para a discussão, abre para as perguntas. Pode ser assim? Perfeito. E aí... Seria interessante também, antes de vocês iniciarem a fala, se apresentarem um pouco. Acho que melhor do que a gente ficar lendo ali o currículo de vocês, acho que vale a pena vocês se apresentarem, a gente pode começar até com o professor Flávio da Conceição, que eu acho que tem bastante experiência aí para falar com a gente, e aí falar um pouco do seu percurso aí, antes da gente iniciar o tema mesmo. Bela, te interrompi, vai. Não, tudo bem, eu ia apresentá-los agora, mas acredito que é muito melhor eles mesmos contando a experiência e a trajetória deles dentro do teatro do oprimido. Então, professor Flávio, pode ficar à vontade. Oi, gente, boa tarde. Quero agradecer o convite e parabenizar por esse espaço, de debate, porque ao mesmo tempo, que a Mariana estava falando, ao mesmo tempo que a gente fica com mais dificuldade, por conta da pandemia, mas a pandemia, por outro lado, também fez a gente criar algumas conexões que seriam muito difíceis a gente fazer no presencial, por conta dos recursos da universidade, que sempre não tem recurso, Os eventos, as pessoas têm que bancar do próprio bolso para poder estar indo até os lugares. Então, parabéns pela iniciativa. Parabéns também por fazer um grupo de estudos em teatro político, porque eu acho que nesse momento é muito importante os artistas, de alguma forma, repensarem a sua prática, para meio que combater determinadas ideias que estão ressurgindo, principalmente no nosso país, ideias fascistas, ideias preconceituosas, ideias violentas, ideias de ódio. Então, acho que o teatro, não só o teatro do oprimido, mas o teatro e a arte como um todo, ela pode ser um instrumento, sim, de paz, e de revolução, e de uma revolução pacífica também, que a arte ela tem esse poder de ser um instrumento pacífico para transformação social. Então, eu sou Flávio da Conceição, sou professor na Universidade Federal do Acre, estou no Acre agora, que ainda são 2h11, estou um pouquinho atrasado no horário, mas para mim é bom, que fica um pouquinho mais cedo.
Trabalhei diretamente com Augusto Boal durante muitos anos. Eu conheci o Teatro do Oprimido com 18 anos de idade. De repente, algumas idade de alguns de vocês aí que estão assistindo. E aí eu comecei a fazer Teatro do Oprimido como ator. E aí depois eu fui aprendendo as técnicas e me tornei assistente de Coringa, né, que a gente chama o pedagogo, né, de Teatro do Oprimido, né, de Coringa. Depois virei Coringa, montei meu próprio grupo, né, participei de muitos projetos no Centro de Teatro do Oprimido, em prisões, em comunidades pobres, com MST, dentro de hospitais psiquiátricos. Quer dizer, eu meio que tenho uma experiência assim, com grupos diversos, né, em escolas também. Depois eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, né, sempre com pesquisas sobre teatro do oprimido. Meu mestrado foi em artes, meu doutorado foi em teatro. E aí entrei para a Universidade Federal do Acre e agora eu estou coordenando o Gesto da Floresta, que é o grupo de estudos em teatro do oprimido da Floresta, que a gente pensa em como que esse teatro do oprimido, que está espalhado pelo mundo inteiro, como é que ele pode ser, de alguma forma, afetado pelos conhecimentos das comunidades tradicionais da floresta e das pedagogias que a floresta traz também. E aí é isso, estou aí com vocês aí. Obrigada, Flávio. Obrigada, Flávio. Agora, acho que a professora Márcia pode se apresentar um pouco para a gente. Olá, gente, boa tarde. Obrigada, Isabela, obrigada, Mariana. Muito feliz de estar nesse encontro e uma honra enorme estar aqui com os professores Flávios. E eu não sou uma expert em teatro do oprimido e é incrível, eu vou tentar sinalizar um pouquinho isso, como eu percebo ele necessário. Então, eu fiquei muito feliz porque eu não sabia que vocês tinham um grupo. Eu fiquei muito feliz. E olha que eu trabalho no departamento de artes cênicas da UFPB há não tanto tempo, mas já vai fazer 5 anos. E eu não sabia, então eu estou muito feliz. Eu acho que esse também é um dos fatores que essa pandemia, por mais que tenha aspectos muito negativos, mas ele nos permitiu ampliar esses círculos. Então, eu estou muito feliz e muito agradecida. Como eu disse, sou Márcia Chiamulera, eu sou professora do Departamento de Artes Cênicas da UFPB, eu entrei finalzinho de 2016, então não tem tanto tempo assim. Fui coordenadora do curso de licenciatura em teatro 2017, até o início desse ano. E essa experiência da coordenação também me fez perceber esse lugar justamente de uma falta, na verdade, é uma lacuna, né, do teatro do oprimido nas matrizes curriculares. Atualmente eu saí da coordenação do curso, mas estou na coordenação de estágio, coordeno o ciclo de debates e estudos em artes cênicas, que é um grupo, né, um projeto de extensão, mas também é um grupo de trabalho, entre outros, no Residência Pedagógica, também tenho trabalhado desde 2018, e espero compartilhar com vocês, nessa perspectiva, o trabalho desenvolvido por uma das alunas dentro da educação básica, a partir do TEOL. Foi uma experiência que, para mim, foi muito significativa e espero compartilhar um pouquinho dela com vocês. Obrigada de novo, gente. Obrigada, professora Márcia. O convite é proposital para a gente tentar fazer esse link com artes cênicas que a gente está precisando. E agora, Flávio José, a palavra é sua. A outra parte dos Flávios, não é? Eu quero primeiro agradecer o convite, né? Eu moro em João Pessoa, mas estou nos Estados Unidos agora, então é 4h13, 4h16, onde eu estou, uma hora mais. Eu quero começar dizendo que eu conto a todo mundo que eu acho a coisa mais louca, no bom sentido, que em João Pessoa os 2 cursos universitários que mais têm interesse no teatro do oprimido são os cursos de Relações Internacionais, da UFPB e da UEPB. Eu conto isso em todo lugar onde eu vou. Gente, vocês não acreditam. Lá em João Pessoa, quem se interessa mais pelo teatro do oprimido é a turma das Relações Internacionais. Paulo me convida muito, já veio para a minha oficina, Paulo
da UEPB, algumas pessoas do Internacionalmente já vieram também, então eu conheço. A gente já conhecia Mariana há algum tempo atrás, não sei nem se ela lembra de mim, mas a gente, uma vez, numa reunião ali com esse pessoal das relações internacionais. Porque eu voltei para João Pessoa só há 3 anos, então eu achei que era o pessoal da sociologia, da saúde popular. Não. Então, Teatro do Oprimido é realmente um mistério. Né? Eu não sou professor oficialmente, né? Eu sou pesquisador, sou de um grupo de pesquisa da USP, porque eu trabalho muito com a questão da água também, da privatização da água. Oficialmente, eu sou um missionário católico, eu sou um missionário leigo católico. Academicamente, eu trabalho muito com a questão da água. E eu entrei no Teatro do Oprimido muito por acaso, em 2004, e foi acontecendo, e aí, na época, em João Pessoa não tinha quem fizesse a oficina, e eu fui me meter a fazer a oficina sem saber o que estava... Acho que continuo sem saber o que estou fazendo. Né? E o Teatro do Oprimido assim, me levou para muitos lugares, para muitas pessoas. Hoje, pela manhã, eu falei sobre o Teatro do Oprimido para uma escola de ensino médio de Nova York, 500 alunos. Né? Vou explicar para eles o que era o Teatro Fórum, ficaram fascinados. Né? E agora, com o processo online, mais ainda. Né? Tanta gente veio para as oficinas de vários lugares do Brasil e dos Estados Unidos. Né? Então, eu devo muito ao Teatro do Oprimido e a Augusto Boal, porque tem me dado muita coisa. Né? E eu estou super feliz que a Márcia está aqui, das artes cênicas, porque o pessoal que vem para as minhas oficinas do teatro em João Pessoa sempre reclama isso. A gente não viu quase nada no curso de artes. Você tem que ir lá e levar e espalhar por lá. Então, obrigado pelo convite, muito mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Flávio. Eu só queria explicar para vocês a ideia, né, o contexto dessa mesa. Como eu disse, o nosso grupo de teatro existe há 5 anos. Obviamente, esses últimos 2 anos a gente teve que adaptar muita coisa, a gente vem se aproximando aí, né, do Teatro do Oprimido, estudando bastante, e a gente tem essa fragilidade, né, justamente como o Flávio Rocha estava falando agora. Eu sou doutora em ciência política, né, eu tenho meu mestrado, minha graduação em relações internacionais. Eu fiz teatro na minha época de adolescência, no início da faculdade. Então, assim, a minha formação é na política. Né? Então, qual que é o objetivo do nosso grupo? É discutir questões políticas e sociais sensíveis por meio da arte. Essa é a ideia geral do nosso grupo, e é o que a gente vem fazendo ao longo do tempo. A gente já discutiu depressão, já discutimos intolerância religiosa, fome, a gente pega, estuda a fundo o tema e elabora a peça para poder apresentar em variados lugares, né? Enfim, como o caso não é o nosso teatro, mas ouvi-los, né? Só para vocês entenderem qual que é o contexto, né? Então, a gente tem essa fragilidade de uma experiência mais artística, de uma formação mais artística, né? Por um lado, e por outro lado, um interesse muito grande em conectar a arte com a educação, e aí a arte em geral, né? O teatro político em particular, com a educação, porque, assim, óbvio, alguns de nós têm interesse em ser artistas mesmo, mas a maioria vai seguir para outros caminhos. Mas como a gente acessa esse local de discussão com uma facilidade maior que nem sempre é acadêmica, né? Muitas vezes não vai ser por meio de uma palestra sobre como superar uma violência, né, de forma teórica, que a gente vai conseguir isso, mas por meio da arte. Então, a ideia dessa mesa é justamente tentar entender como a arte e o teatro político, né, o teatro do oprimido especificamente, poderia nos auxiliar a acessar essas pessoas. Né? E aí a gente está falando na educação não só, né, na educação acadêmica, que aí, né, Márcia tem experiência, o Flávio da Conceição tem experiência, mas também, né,
nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, mas nas comunidades, né? Como que a gente faz essas discussões? Como a gente facilita essas discussões por meio da arte? Esse é o objetivo geral da nossa mesa, né? Então, as experiências são bem, em alguma medida, um pouco diferentes, né? Mas a ideia é justamente ouvir variados pontos de vistas, né? Nessa perspectiva. É só para que vocês entendam a contextualização do porquê essa mesa é tão importante para o nosso grupo, para além dos contatos, obviamente, né, como a Isabela salientou aqui. É exatamente isso que a professora Mariana falou. Então, acho que agora a gente realmente pode começar a ouvi-los, a ouvir o que vocês prepararam para a gente. E aí, se ninguém tiver ordem de preferência, a gente pode seguir pelas apresentações e começar com o professor Flávio. Posso começar sim. A primeira coisa no meu ponto, tudo que eu vou falar aqui, gente, é no meu ponto de vista, tá? Que às vezes pode ter eu posso ter alguns pensamentos que vão além do pensamento do Boal e que podem também ter discordâncias dentro do próprio campo do teatro do oprimido. Já tem 10 anos que o Boal morreu, né? O Boal morreu em 2009. Na verdade, já fez 12 anos, né? 9, 10, 11. Já fez 12 anos, enfim. Isso quer dizer que o Boal ele conseguiu fazer as suas pesquisas de acordo com a realidade dele, de acordo com o conhecimento dele, de acordo com a experiência que ele viveu. Né? Boal foi perseguido pela ditadura militar, ele foi preso, né? Ele teve que sair, fugir do Brasil, foi exilado do Brasil, ficou anos fora do Brasil, né? Só voltou mais ou menos uns 20 anos depois, nos anos 80. Quando ele chega aqui de volta, nos anos 80, ele ainda sofre um esquecimento cultural. Quer dizer, muitos artistas brasileiros e muitos brasileiros nem sabiam que o Boal era brasileiro, achavam que o Boal era francês. Porque esse é um dos problemas também dos artistas que sofrem com a ditadura militar. Eles são expulsos e a própria ditadura militar tenta apagar a sua memória cultural. Né? Uma forma de apagar mesmo esse legado. Então, quando o Boal volta nos anos 80, ele tenta se reorganizar nesse novo Brasil e trazer o Teatro do Oprimido para o Brasil, porque o Teatro do Oprimido já era muito conhecido fora do Brasil. E aqui no Brasil ele, né, não era conhecido. Então, uma das primeiras ações que nós tivemos foi multiplicar o Teatro do Oprimido no Brasil, né, dando cursos, criando projetos de multiplicadores para que as outras pessoas pudessem aprender a fazer o Teatro do Oprimido. Enfim, então eu estou dizendo tudo isso porque, de repente, eu posso falar alguma coisa aqui que não está no livro do Boal. Né? Ou até que o Flávio, né, ou a Márcia vai falar assim, poxa, mas o Boal falava isso, coisa estranha. Não, é um pensamento meu enquanto pesquisador também, enquanto praticante de teatro do oprimido. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que, para mim, é impossível fazer teatro do oprimido sem o pensamento de Paulo Freire. Né? Paulo Freire, a prática da pedagogia do oprimido, precisa estar atrelada sempre a toda a prática de teatro do oprimido. Por quê? Porque se vocês, a galera do teatro principalmente, se vocês perceberem, os jogos de teatro do oprimido são jogos teatrais. São jogos que a gente encontra em outros livros de teatro, que não são só os livros do Boal. Né? Tem a Viola Spolin, né? Tem o Hangar, tem a Beatriz Cabral, quer dizer, tem outros, tem o próprio Bertolt Brecht, tem outros teóricos do teatro, né, que aplicam jogos muito parecidos com os jogos do Boal. Ou, às vezes, você tem as brincadeiras infantis, os jogos infantis, né, as brincadeiras tradicionais, que também podem ser relacionadas aos jogos de teatro do oprimido. O que o Boal fez, então? Ele, com a sua caminhada pelo mundo, ele foi recolhendo esses jogos que ele ia aprendendo nos países, nas comunidades, e ele foi organizando esses jogos nos livros com um enfoque para o debate das relações de poder
sobre oprimido e opressor, né? Então, você pode dizer, esse jogo aí eu já vi na minha aula de teatro lá em outro lugar que não era teatro do oprimido. Quem está copiando? Não existe a cópia. Na verdade, o Boal só pegou um jogo que já existe e reorganizou ele com um olhar para o debate sobre a questão social, a questão política e a questão de oprimidos e opressores, né? Só que isso quer dizer o quê? Que essa prática, se ela não tiver atrelada a um pensamento pedagógico freiriano, qual é esse pensamento? Que todos nós estamos aprendendo coletivamente, né? Que o ato de ensinar é também um ato de aprender. Isso que o Freire dizia, né? Que a gente busca a autonomia dos participantes, né? Que a realidade daquelas pessoas e a experiência dela é muito importante, é a partir dessa experiência e dessa realidade que o conhecimento vai se dar, né? E ninguém ensina nada a ninguém, todos aprendem coletivamente, mediados pelo mundo, né? Pela realidade, pela experiência. Isso quer dizer o quê? Todos esses conceitos que vocês vão ver na Pedagogia do Oprimido e nos livros todos do Paulo Freire são a base pedagógica do teatro do oprimido. Posso dizer, não, pode não ser a única base, mas é uma base muito importante, que é o quê? É uma base marxista, sim. Uma base que o próprio Bertolt Brecht também utilizava, né, na sua prática do teatro épico, do teatro, né, do teatro político. Então, essa é uma primeira coisa que eu acho que é importante e que eu defendo também na minha tese de doutorado, né, que tem muito a ver, que foi em teatro, mas eu também sou pedagogo, então eu sempre vou trazer a questão da educação para né, a minha prática. Então, eu acredito que, para que você possa fazer um teatro do oprimido que realmente seja um teatro do oprimido para a libertação, para a autonomia, para a conscientização desse oprimido enquanto ser social, né, enquanto cidadão, e para que ele possa ter autonomia para transformar essa sociedade, nós precisamos estar aliados ao pensamento freiriano, tá? Aí uma outra coisa que a gente, né, no meu ponto de vista, a gente tem que ter um certo cuidado de como a gente olha o teatro do oprimido. Como eu falei, Boal, ele foi uma pessoa muito importante no campo do teatro, não só pelo teatro do oprimido, mas porque ainda antes do exílio, na época do teatro de arena, vocês que estudam teatro político provavelmente já devem conhecer o teatro de arena, o Boal ele é convidado para ser diretor do teatro de arena. Por quê? Porque ele era bonito? Não, não é só por isso. Porque ele tinha um conhecimento artístico que ninguém tinha na época. Ele estava estudando nos Estados Unidos, isso década de 50, né, 1950, 54. Ele estava estudando nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele entrou em contato com o Actors Studios, que era uma escola de teatro onde eles aprendiam o teatro de Stanislavski, que era um teórico, né, um diretor, que trabalhava com o realismo, trabalhava com naturalismo, como que você sente as emoções. Só que, ao mesmo tempo, isso no Brasil não tinha. Tá? O Brasil ainda estava um pouco atrasado na sua prática teatral. Só que, ao mesmo tempo, o Boal, ele estudava no Actors Studios, mas ele fazia outros cursos, ele entrava em contato com outras práticas teatrais no próprio Estados Unidos. Então, ele também entrou em contato com grupos alternativos de teatro, com Off-Broadway, né? Então, ele entrou em contato com a prática do Bertolt Brecht, que trazia uma proposta diferente do Stanislavski. Trazia a proposta do teatro narrativo, né? Do teatro épico, e que tem uma questão política. Né? É meio que um contraponto do outro. Só que o Boal, em vez de pegar e escolher e falar, não, eu acho que o Brecht é mais legal. Não. Eu acho que não, ele pegou e trouxe os dois para o Brasil. E trouxe essa experiência, tanto do teatro naturalista e realista, no teatro de arena, mas também a prática do teatro épico e
político no teatro de arena. E muitas vezes ele até misturava, né? Por exemplo, nas peças Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes, ele misturava as duas técnicas. Deu certo? Mais ou menos, né? Tem vários críticos que, né, falam, né, Anatol Rosenfeld, ele vai reclamar, vai fazer uma crítica, aí tem um texto dele que vai falar, né, que não deu muito certo, mas era uma experiência. Então, quando o Boal vem ao Brasil, né, isso antes do exílio ainda, ele vai trazer a prática de teatro engajado para o Brasil. Eu vou falar teatro engajado, ou a gente pode chamar também de teatro militante. Por quê? Porque teatro político é todo teatro. Todo teatro, ele é político em sua essência, mesmo que ele não queira falar de política, né? Toda arte, ela é política de alguma forma, porque você está discutindo alguma questão, você está levantando algum tema. Eu sei que na teoria do teatro, quando a gente fala teatro político, a gente está falando do teatro épico, teatro engajado, enfim. Mas eu gosto de falar teatro engajado ou teatro militante, que é aquele teatro que defende uma ideia, que defende uma verdade, né? Que defende uma ideologia, um ponto de vista, de uma forma mais explícita. Tá? Então a gente pode dizer que o Boal, ele é o cara que traz o teatro engajado para o Brasil. E ele faz teatro engajado, teatro político, né, teatro militante durante muitos anos. Só que ele começa a perceber que o teatro engajado ele tem uma questão que não é tão pedagógica, que não é tão freiriana. Por exemplo, quando eu digo que o teatro engajado defende uma verdade, isso quer dizer o quê? O meu grupo acredita piamente que uma determinada ação política é a ação mais eficaz em determinado momento. Eu monto uma peça e eu levo essa peça para a praça, para o meio da rua, né? E aí eu vou, de alguma forma, ensinar, por isso que se chama teatro didático também, né? Eu vou ensinar para o público algo que eu acredito como bom e vou usar o teatro para isso. Só que essa prática, de alguma forma, você está criando uma relação vertical, né? Eu tenho um determinado conhecimento, eu sei como resolver algo, eu sei como o povo deve fazer a sua revolução, e eu vou e eu digo para o povo, eu passo uma mensagem para o povo, e digo, povo, faça isso para resolver o problema, né? E eu tenho pouco tempo, então eu uso isso numa peça muito rápida. Essa plateia não pode ter muito tempo de pensar, porque senão ele vai, né, pode não entender a minha mensagem. Então, também, os meus elementos artísticos, eles podem, de repente, ser um pouco deixados de lado, porque a minha mensagem é mais importante. E o Boal fazia muito isso nos seus espetáculos, até um dia, não sei se vocês já conhecem essa história, a história do Virgílio, do MST, já ouviram a história do MST? Já leram em algum lugar? Não sei, conta, só para ver se é que eu estou pensando, para não dar spoiler. Que ele monta com um grupo dele, né, do Teatro de Arena ainda, um espetáculo sobre a reforma agrária, né? E aí ele vai até o lugar, né, onde tem esses camponeses e ele mostra, né, apresenta essa peça para os camponeses. E no final da peça, ele, como diretor e os atores, né, eles finalizavam a peça com as armas em punho, dizendo, vamos verter o sangue para salvar a nossa terra. E aí os camponeses ficaram muito emocionados, porque aqueles atores de São Paulo compreendiam o problema que eles estavam passando. E aí, no final da peça, o líder deles foi lá conversar com o Boal e falou, poxa, Boal, a gente está muito emocionado, porque vocês vêm lá do Sudeste de São Paulo, mas vocês entendem o que a gente passa. O Boal ficou todo, né, orgulhoso, falou, que bom, a gente conseguiu passar a mensagem de luta para esses camponeses. E aí ele falou, então a gente está indo agora fazer uma ocupação numa terra aí, a gente queria que, já que vocês entendem, concordam com a gente queria que vocês viessem com a gente e fizessem essa ocupação.
Aí eu vou, não, mas espera aí, a gente não... Essas armas aqui nossas, elas são cenográficas, a gente não tem arma para fazer ocupação, a gente, né? Aí ele, não, mas a gente tem arma de verdade aqui. As armas de vocês são de mentira, mas vocês são de verdade. Vem com a gente. Eu vou, não, mas só que a gente é ator, a gente não sabe fazer ocupação, a gente não, né, a gente não tem essa prática. Aí o Virgílio parou e falou assim, então, quando na peça vocês falam para verter o sangue para salvar a nossa terra, é o nosso sangue que vocês querem verter, não é o sangue de vocês. E aí o Boal parou e pensou, eu não posso mais dar conselhos à plateia que eu mesmo não posso seguir. Porque é isso que acontece quando você usa uma pedagogia vertical, né? Onde você tem o conhecimento e você passa esse conhecimento de forma autoritária. E ele começou a pensar e pesquisar de que formas, né, ele poderia fazer um teatro do oprimido que realmente fosse a partir de uma pedagogia do oprimido, né, a partir da realidade do oprimido, a partir da fala desse oprimido. Então ele começa a criar outras técnicas, começa a refletir, né, sobre como que realmente o teatro do oprimido ele pode servir de um instrumento um pouco mais horizontal, né? Então, hoje em dia, existem grupos que querem até retornar com esse teatro do oprimido mais militante. Eu acho que, assim, depende muito do seu objetivo. Se você realmente tem a necessidade de fazer uma peça ou uma manifestação que é necessário agora você fazer, vamos para uma passeata, vamos fazer, né, uma performance, e você precisa usar esses instrumentos, né, como teatro jornal, né, como teatro invisível, né, você faça isso, mas que você tenha consciência de que isso só não basta e que o teatro do oprimido ele pode ir além, né? Então, assim, o que a gente está pesquisando agora? Quando eu cheguei ao Acre, eu também cheguei, né, Márcia? Não há muito tempo, você chegou em 2016 na Paraíba, eu cheguei em 2017 no Acre. E o meu primeiro pensamento, já estou me encaminhando para o final, tá, gente? O meu primeiro pensamento foi, eu vou chegar ao Acre e vou ensinar o teatro do oprimido a todo mundo que não sabe. Ou eu vou para dentro das aldeias indígenas ou das comunidades e eu vou passar esse teatro do oprimido e todo mundo vai fazer teatro do oprimido. Só que chegando aqui, eu percebi que eu precisava mais aprender com o espaço e com as pessoas que estavam aqui do que ensinar, né? Então, em vez de eu ficar falando e fazendo, eu me calei. Me calei e tentei aprender com a energia da floresta, né? Aprender com as árvores, aprender com as cigarras que começam a cantar aqui 7 horas da manhã e ficam o dia inteiro cantando, né? E você fica escutando o som delas cantando o tempo inteiro. Ouvir, né? Ouvir o que as pessoas daqui tinham para me dizer, né? E aí eu comecei a repensar a minha própria atividade com o teatro do oprimido, né? Então hoje, Flávio, eu estou associando também a teologia da libertação, porque eu acredito, né, e os textos e o material do Leonardo Boff e de outros teóricos, né, que trabalham com essa questão da espiritualidade, porque Augusto Boal, a partir da sua prática e da sua experiência marxista, ele nunca pensou na necessidade de trabalhar também as questões da espiritualidade humana. Só que ser humano, ele é um ser social, né? É um ser coletivo, é um ser político, mas ele também tem uma essência espiritual. Então, se a gente não trabalha também as nossas questões subjetivas, a gente corre o risco, né, de querer mudar o mundo sem mudar a nossa percepção interna, né? Então, os trabalhos hoje do teatro do oprimido nas florestas, né, a gente está pesquisando as pedagogias das florestas, quer dizer, trabalhamos muito com a pedagogia do oprimido do Paulo Freire,
mas como que a gente também pode aprender com as pedagogias não antropocêntricas, quer dizer, aquelas pedagogias que levam em consideração não só os ensinamentos que o ser humano tem entre si, mas que a natureza e que as energias da natureza também podem nos ensinar. Então, trabalhamos hoje em dia, estamos iniciando essa pesquisa a partir das pedagogias das encruzilhadas. Não sei se vocês já ouviram falar do Rufino, que é um autor, né, que trabalha com essas energias das encruzilhadas, das energias de Exu, né, dos povos afro-ameríndios, e também com a pedagogia das plantas professoras. Aqui no Acre nós temos a ayahuasca, que é na verdade uma junção de duas plantas professoras, que faz o chá do Santo Daime, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas existem outras plantas, né? Um chá, na verdade, de camomila pode te fazer entrar em processos de autoconhecimento, a partir de que você esteja aberto, né, também para isso, para ouvir os ensinamentos das plantas, né? Que pode ajudar muito a gente nessa cura interna, para que a gente possa pensar nessa sociedade utópica e essa sociedade ideal que Augusto Boal sempre pensou, que é essa sociedade sem opressão, a partir de um pensamento de cultura de paz, né? De um ativismo não violento, porque o nosso pensamento é como que a gente pode não fortalecer essa estrutura de ódio, essa estrutura opressiva, que às vezes a gente é levado a repetir, né? Claro que eu não estou querendo dizer que a gente, enquanto oprimido, não tenha que se defender da opressão. Temos que nos defender. Mas nós, dentro de nós, temos as possibilidades de sermos oprimidos e também opressores. Então, como é que a gente reflete sobre isso e trabalha, sim, essa autoconsciência para que essa libertação ela possa ocorrer dentro de nós, individualmente, para nos fortalecermos coletivamente para essa transformação social e mundial. Por enquanto é isso, eu gostaria de falar com vocês. Obrigado. Espero que eu tenha dado alguns sinais aí para vocês de possibilidades. Foi incrível, eu aprendi bastante. Acho que a gente veio para isso mesmo, para ouvir as experiências e um pouco do que vocês sabem, construíram com o Teatro do Oprimido. E, enfim, foi incrível. Acredito que quando a gente abrir para as perguntas, o pessoal vai ter muito o que comentar. E agora, vamos passar a palavra para a professora Márcia. Professora Márcia, pode ficar à vontade. Obrigada. Tá dando para me ouvir? Tá dando para me ouvir? Tá um pouquinho baixo, mas tá dando. Porque eu tive que trocar de fone aqui, que o outro tava dando problema, tava dando uma interferência. Gente, como eu disse no início, eu não sou especialista em Boal, mas aconteceu desde o momento que eu entrei na UFPB. Então, vou começar a partir de 2017, porque eu entrei no finalzinho de 2016. E o primeiro componente que eu assumi, que foi estágio 3, um aluno veio com a proposta de trabalhar a partir do Teatro do Oprimido. E eu digo, tá, vamos. E aí eu comecei a perceber justamente um interesse, tem um grande interesse entre os nossos alunos do teatro, né, como eu estou falando do Departamento de Artes Cênicas, mas não tem. Na matriz curricular, a gente não trabalha com TO. E aí eu fui associando, a primeira vez que eu fui conhecer uma experiência com TO, apesar de já ter ouvido, né, anteriormente, durante a minha graduação, mas eu nunca tinha trabalhado com TO. Incrivelmente, é mais fácil você acessar o TO, eu vou dizer assim, no sentido de conhecer, né, de ser difundido fora do Brasil do que no Brasil. E aí, o ano passado, eu ainda estava na coordenação e
em função da pandemia, a gente elaborou alguns seminários. No primeiro fórum, no caso, no início do ano, a gente teve um dia dedicado ao Teatro do Oprimido. Então, a gente teve a participação de Mirviana, de Adilson Ledubino, junto com a professora Márcia Strazacapa, que atualmente é professora visitante no nosso departamento, e eles sinalizaram para a gente que uma pesquisa que eles estavam fazendo das matrizes curriculares dos cursos de teatro no Brasil indicavam que a maior parte dos cursos de teatro não trabalhavam com BUAL. Isso é um dado deles, não, eu não fiz essa pesquisa, né, eles que trouxeram. E aí a gente parou para pensar justamente, e aí a gente decidiu que, num segundo momento, dado o interesse, inclusive, dos discentes, a gente ia fazer um núcleo interdisciplinar, juntando vários componentes, cujo uma parte desse componente a gente ia trabalhar sobre o TO. Mas por que eu estou falando isso? Porque já não é a primeira, já não é a segunda, são várias as vezes que isso vem sendo sinalizado, né, essa necessidade, o quão importante é. Em 2019, uma aluna que estava no programa Residência Pedagógica desenvolveu o trabalho dela a partir do TO. E aí, o que eu vou trazer para vocês aqui, eu até vou pedir autorização aqui para apresentar, é justamente um recorte do que ela foi desenvolvendo, do modo como ela foi desenvolvendo, pensando justamente essa grande metodologia, né, do Teatro do Oprimido dentro de um espaço formal, da educação básica. Inicialmente, eu até me assustei, porque eram alunos, ela começou com o 4º ano e depois do 4º foi para o 5º ano. Mas, para mim, nessa perspectiva, inclusive, que o Flávio estava colocando, do aprender junto. Então, para mim, foi uma experiência muito significativa. E eu queria compartilhar algumas questões com vocês que foram surgindo. Obviamente, não vai ser inteiro, mas são alguns desses elementos. Eu não estou mais vendo vocês, aí qualquer coisa vocês podem me falar, sinalizar pelo áudio. Então, eu falei para vocês aqui a questão desses pressupostos, né, de que a gente não tem na matriz curricular do curso, e essa necessidade que a gente sente. Eu espero que em breve, na reformulação do PPC, a gente possa incluir, porque eu consigo visualizar essa necessidade. Como é que nós vamos trabalhar com isso? Como é que nós vamos trabalhar com a ideia de uma educação para a vida se muitas vezes a gente negligencia, acho que essa é a palavra mais adequada, os pressupostos básicos do que é a opressão, do que é um opressor, do que é um oprimido, de como isso se constitui no corpo, na relação entre sujeitos. E quando a gente trabalha, e aí aqui eu entro, inclusive, nessa perspectiva da arte na educação, né? A arte, dentro do contexto educacional, ela é oprimida. Nós lutamos até hoje para que se tenha arte efetivamente na escola, embora esteja assegurado na Constituição. E que ela não seja simplesmente, simples e meramente uma recriação, né? A aula de arte para fazer um enfeitezinho ou a pecinha, que é no sentido bem pejorativo mesmo. E nós não estamos falando de um resultado necessariamente, mas de um processo. E de um processo que não requer, que não vai incidir nesses alunos se tornarem artistas necessariamente, mas é justamente nessa perspectiva de uma educação para a vida, de uma educação cidadã. E aí, desse ponto de vista, eu realmente passo a pensar e defender o Teatro do Oprimido na formação também de professores, que é um pouquinho o que foi que se apresentou dentro do trabalho de conclusão da discente Emanuele. Ela se formou de 2019/2020, né? O TCC foi em 2019. E ela trazia, então, essa inquietação relacionada à regência, né, do componente arte. Eu não sei se vocês sabem, mas a arte, a partir de 2016, especificamente, legalmente falando, ela precisa dar conta das 4 linguagens.
dança, artes visuais, dança, música e teatro, com profissionais qualificados, mas isso é praticamente impossível, dada a carga horária e todas as dificuldades que se encontram nessa estrutura educacional. Mas a gente segue batalhando para isso. E aí ela traz, como é que eu poderia organizar esse trabalho, como é que eu posso desenvolver um trabalho dentro da educação formal a partir do TO? E ela passa a desenvolver alguns procedimentos. Então, de base, ela tinha três possibilidades. Ou ela partia de palavras-chave, e aí ela propunha alguns jogos e a improvisação, né? Podia ser só jogos, ou jogos e a construção, uma improvisação para a construção de uma cena, e a discussão posterior. Ou a palavra-chave, uma discussão sobre aquela palavra-chave, por exemplo, preconceito, política, ela ia trazendo a partir do contexto dos alunos que iam sinalizando e trazendo os interesses deles. E muitas vezes se cruzavam, né? Colocavam um enfoque, por exemplo, bullying ou violência, mas isso acabava se entrecruzando. E aí ia para, então, palavras-chave, discussão, jogos ou improvisação, ou então partia do jogo, fazia a discussão e eles tentavam encontrar essa palavra-chave. Então, basicamente, ela adotou esses três procedimentos para trabalhar com esses alunos do 5º ano, especificamente. Ela começou no 4º, mas esse foi especificamente quando ela consegue estruturar esse trabalho com o 5º ano. E aqui eu trago algumas das palavras-chave que ela foi desenvolvendo e trabalhando junto com os alunos, e algumas das fotos também, com esses alunos atores. E um dos elementos que eu acredito ser fundamental é que as palavras-chave vinham da experiência deles, dos alunos, então eles que estavam sinalizando, então muitas vezes a partir da discussão eles traziam os relatos, a partir disso eles começavam a discutir, e a partir disso eles criavam, recriavam, modificavam, e sempre nessa perspectiva de um teatro fórum também, de poder alterar a cena, de poder se colocar e dar outras soluções a determinada problemática. E as problemáticas principais, assim, levantadas por eles, era justamente da violência, disparado a violência, e eu estou falando de um contexto de uma escola que fica numa periferia, assim, não vou nem citar assim, o nome da escola, traziam questões de violência doméstica, tem alguns errinhos aqui ortográficos, mas fundamentalmente eles trazem uma apreensão a partir da experiência deles. E foi muito interessante perceber como isso foi se modificando. E eu queria trazer, então, um recorte sobre a palavra-chave política. Bem interessante do meu ponto de vista, isso em 2019. Então, um dos relatos, né, eles construíram esse diário de bordo, cada um dos alunos construía a partir das aulas, então eles também colocavam de modo escrito as reflexões a partir do que eles construíam, do que eles discutiam, e um desses relatos diz o seguinte: na política tem muita corrupção, principalmente lavagem de dinheiro, mas no meio de toda essa bagunça tem pessoas boas, mas é muito, muito difícil encontrar. É só isso que eu sei. E aí, ainda a partir da palavra-chave política, foram criadas algumas improvisações, e um grupo tratou da compra de votos, o outro sobre a lavagem de dinheiro, e outros dois apresentaram cenas com base em entrevistas ao presidente. Eu quis trazer para vocês porque eu acredito assim, ser fenomenal. Repórter: senhor presidente, o que você acha das mulheres ganharem menos que os homens? Presidente: acho certo. Repórter: por que é certo? Porque é. O senhor quer tirar a terra dos índios? Sim, tem que expulsar eles do Brasil mesmo.
Discussão, essa foi a primeira cena, a primeira construção, né, a primeira improvisação. Discussão e a transformação da cena. Mariana. Mariana é uma aluna, nome fictício aqui, disse que o presidente era louco, um ignorante, que não sabia nada do que estava dizendo, mas não se disponibilizou a modificar a situação. A turma, em coro, começou a indicar um aluno que possivelmente saberia responder melhor as questões. O aluno não queria, mas depois aceitou fazer a substituição. Segunda versão. Repórter. Senhor presidente, o que você acha das mulheres ganharem menos que os homens? Presidente. Silêncio. Aí a aluna Mariana faz o quê? Ela fala que ele deve responder, porque ele está ali para solucionar e não repetir a ignorância do anterior. Todos começam a dar risada com o comentário. A repórter repete a pergunta. E aí o aluno que estava representando, ele diz assim, eu estou fazendo silêncio porque eu estou fazendo igual o que o determinado político fez no jornal. Numa entrevista real. Mas eles reconstroem a cena, então. Presidente, não importa se é homem ou mulher, se trabalham, tem que ganhar igual. Aí o repórter, o senhor quer tirar a terra dos índios? E aí coloco até entre aspas índios aqui, porque deveria ter sido indígenas, né, um outro processo de construção desse conhecimento. Mas eu trouxe como foi colocado no TCC. E o presidente responde, então, não quero mais responder. Ou seja, foge da situação. O segundo grupo, e aí eu já vou finalizando, acho que eu já estou passando o meu tempo. O repórter, então, o segundo grupo que também fez uma entrevista com o presidente. Repórter, presidente, como o senhor vai melhorar a situação do país? E o presidente, então, responde, com mais hospital, universidade, posto de saúde, dar trabalho ao povo. Repórter, você acha que vai ser um bom presidente? Claro, eu já sou. Obrigada pela entrevista, presidente de nada. E aí, depois dessa cena, a Mariana, novamente, né, muito engajada, trazia questões Foi muito interessante ver esse desenvolvimento dela, porque inicialmente muito tímida, e depois ela começa a se colocar, ela e um outro aluno, começam a dar indicativos, por exemplo, ela uma perspectiva muito mais feminista e o outro aluno em relação a uma perspectiva educacional, que inclusive eu trouxe uma outra fala, se der tempo eu mostro. Então ela comenta que o presidente deve sim priorizar a educação, mas do que adianta fazer hospitais, escolas, postos de saúde se ele não pensar nessa formação desses profissionais? Aí ela diz, imagina, uma mulher vai ter um filho, e se o médico não souber de nada, ele vai matar o bebê e a mãe. Não adianta construir as coisas e não pensar no principal, que é o conhecimento dos profissionais. Aqui pergunto, no caso é a residente, Emanuele, né? Pergunta se alguém discorda ou se tem outra opinião, todo mundo acaba concordando. E aqui eu queria sinalizar uma dupla perspectiva, que a gente não está falando só desse processo de ensino-aprendizagem com esses alunos da educação básica. Nós também estamos falando da formação de uma profissional, né, dentro de um curso de licenciatura em teatro, a partir dessa troca, dessa construção coletiva. E que, do meu ponto de vista, e novamente volto a repetir, é fundamental. Então, que sujeitos, que profissionais nós estamos formando. E aí, uma vez mais, parabéns a vocês por esse grupo, porque me parece que é esse lugar de pensar essa formação profissional. Eu ainda tenho algum tempinho? Sim? Sim, pode falar, Márcia. Pode falar. Pronto, eu vou trazer essa última cena também, porque me parece, a palavra-chave aqui foi desigualdade, e a cena que esses alunos, né, construíram. Então, 2 mendigos pedindo dinheiro e 2 amigos, né, provavelmente ricos, zombando desses mendigos. Aí a residente fez essa mesma pergunta, como mudar a situação? E uma aluna responde, dando emprego aos mendigos. O outro aluno reflete, né, rebate ela e diz, quem é que vai dar emprego aos mendigos? A maioria dessas pessoas
A maioria das pessoas tem medo deles, não? Eles não ficam nem perto. Aí a residente pergunta, né, começa esse processo de estimular, de instigar esse debate. E por que as pessoas não dariam? O aluno responde, porque eles provavelmente não estudaram para ter um bom emprego, e como eles vivem na rua, eles não possuem roupas bonitas e limpas, aí as pessoas já olham feio para eles. E aí, finalizando agora assim, uma vez mais, nessa dupla perspectiva da formação cidadã, de uma educação para a vida, não apenas desses alunos, mas também da residente, quer dizer, dessa profissional, ela se coloca a refletir a partir desse processo, né? Então, como é que o próprio espaço delimita? E esse é um conhecimento construído coletivamente, e isso me parece uma chave para pensar a educação, a arte e a educação do nosso país, e, sobretudo, nesse momento cuja situação está a olhos vistos triste. A palavra que me vem agora é realmente triste. Então, queria finalizar por aqui, aí a gente também pode comentar e dialogar em seguida. Obrigada, professora. Trouxe exposições riquíssimas, né, para a gente. E aí, vou passar logo a palavra para o Flávio, e aí, em seguida, a gente faz um comentário geral sobre todas as falas de vocês. Obrigado. Vocês estão me escutando bem? A minha câmera está indo e voltando, eu acho que é a conexão. Vamos ver se em algum momento a minha imagem volta. Tá bom? Eu quero começar agradecendo Flávio e Márcia, né? Eu quero começar pegando um comentário de Márcia, quando ela comentou que é mais fácil, às vezes, conhecer o Teatro do Oprimido fora do Brasil do que no Brasil, né? Eu conheci o Teatro do Oprimido nos Estados Unidos, há 20 anos atrás. Tinha ouvido falar em Augusto Boal, Teatro Arena, eu não sou da área teatral, até vim para a área teatral, fui estudar teatro em São Paulo por causa do Teatro do Oprimido. Mas não conhecia nada, né? Isso que Flávio falou do apagamento, que foi bem proposital mesmo. E queria retomar um comentário, reafirmar a importância do que Flávio falou, que é a importância vital de se conhecer Paulo Freire para qualquer trabalho pedagógico e de transformação na sociedade que se preze. É antes e depois de Paulo Freire. A gente deveria ter um APF e um DPF, tipo antes de Cristo e depois de Cristo. Freire é impressionante. Realmente é algo impressionante. Eu acho que numa entrevista, Boal comenta, né? Não sei se ele diz meu último pai ou meu pai mais velho, ele fala uma coisa, mas ele se refere a Freire como um pai, né? Acho que Abdias Nascimento também foi muito importante para Augusto Boal, principalmente no início, né? Quando Boal ainda era bem jovem, bem novo, escreveu algumas peças para o Teatro Experimental do Negro, nos anos 50, mas Freire realmente é algo impressionante, e eu recomendo muito a todos vocês que em algum momento, pelo menos Pedagogia do Oprimido, é essencial. E ainda retomando, por isso que ele é tão importante no mundo todo, né? Porque ele mexe muito, né? Eu queria tocar um pouquinho nessa coisa da educação emancipadora, né? Como está no título, porque eu sinto muito que Boal, me parece que desde o início tinha essa preocupação da educação, né? Como o Flávio colocou, bem vários anos de uma forma didática, né? Eu estou aqui para ensinar, porque vocês precisam aprender,
Eu estou aqui para conscientizar, porque vocês precisam ser conscientizados, então não tinha muito diálogo, né? Eu sei, vocês não sabem, ponto. E como Flávio, eu também passei por isso, né? Num dos meus primeiros grupos aí na periferia de Santa Rita, que é uma cidade da Grande de João Pessoa, eu fui para lá para ensinar e para dizer o que é que eles tinham que fazer na comunidade deles, né? E graças a Deus eles me cortaram, e me ensinaram e me educaram, que eu não estava ali para isso. Então, foi muito bom o que eles fizeram comigo. Eu queria que eles trabalhassem um tema que eu tinha certeza que era o tema que eles precisavam trabalhar no bairro. E eles disseram, não, a gente quer trabalhar o posto de saúde, a questão do posto de saúde aqui do bairro. É isso que a gente quer fazer. Não, mas vocês não acham que é mais importante? Não, a gente quer trabalhar a questão do posto de saúde. É isso que a gente acha, e é isso que a gente quer. Isso é uma lição que eu guardo comigo até hoje, sei lá, 15 anos depois. É uma coisa que ficou muito, que eu conto sempre nas minhas oficinas, né? Como foi importante para mim que eles fizeram isso comigo. Agora, eu acho que com o TO, Boal vai para um outro nível, né, desse processo dele, né? Essa preocupação em isso não pertence só a mim. Isso é um instrumento que pertence a todos. E, né, ele dizia isso, né? As pessoas no Brasil não vão em teatro porque não entendem as técnicas. Eles vão para o futebol porque eles entendem as técnicas de futebol. A partir do momento que eles entenderem as técnicas teatrais, todo mundo vai querer fazer teatro e todo mundo vai no teatro. Claro, a gente sabe que não é bem assim, né? Todo mundo, muita gente que entende de futebol não vai lá no futebol também, né? Mas eu acho que ele era tão apaixonado por teatro que ele não entendia como alguém poderia não fazer teatro. Isso é uma loucura, né? Então tinha essa coisa também, essa paixão tão grande e essa vontade de repassar para as pessoas, né? Isso, como a gente... Flávio falou desse caso do camponês em Pernambuco, na autobiografia dele, Imaginada, como ele diz, ele foi para Pernambuco, eu imagino que é 62, 63, eu acho. Tem um movimento muito grande que até hoje tem repercussões, que era o Movimento Popular de Cultura, que foi criado começou ali em 59, mas ele foi mesmo com apoio institucional da Prefeitura do Recife em 1960, por Miguel Arraes. E quem era uma das principais cabeças desse movimento? Paulo Freire. Boal nunca conta se ele conheceu Paulo Freire naquele momento, né? Mas ele conta da impressão que ele teve do movimento popular de cultura. Isso ele conta, né? O apoio institucional com pessoas sendo pagas, com prédios, com as oficinas que tinham. Mas a coisa mais importante que o movimento popular de cultura fazia era a alfabetização. E Paulo Freire estava começando a desenvolver o método dele. Ele começou no Movimento Popular de Cultura. O Centro Popular de Cultura da UNE depois vai surgir inspirado nesse Movimento Popular de Cultura. E, para vocês terem uma ideia, as pessoas que faziam parte do Centro Popular de Cultura da UNE era Ferreira Goulart, Vinícius de Moraes, quem mais? O cara que fez Bye Bye Brasil, cineasta, que estava no início de carreira, o Eduardo Coutinho, ele faz o documentário Cabra Marcado para Morrer, porque ele era o diretor das Univolantes, que viajava o país inteiro, e ele passou pela Paraíba e soube do caso das ligas camponesas, do assassinato de Pedro, e aí ele chegou, começou a filmar com Elizabeth Teixeira e foi interrompido pelo golpe. Então, para vocês terem uma ideia desse movimento, a grandiosidade desse movimento, né? E eu acho que isso teve uma influência em Boal, sim, né? De ver aquele movimento, aquela efervescência, a coisa da educação sendo distribuída, né? A gente pode até fazer críticas, é fácil a gente fazer críticas depois, né? Mas naquele momento era o que poderia se oferecer. É verdade, era o pessoal ligado ao PCB, ao Partido Comunista
brasileiro era bem didático e era bem propagandístico, era bem isso. Era aquele momento político, né? Mas eu vejo muito como, a partir do teatro-jornal, essa coisa de você aprendeu, você apresentou, terminou a apresentação, perguntar ao público: quem aqui quer aprender as técnicas do teatro-jornal? Boal até cria técnicas bem simples para fazer uma peça de teatro-jornal, isso no final de 70, início de 71. Né? Então, ele até considera que o teatro-jornal é o início do teatro do oprimido, né? A primeira técnica do guarda-chuva do teatro do oprimido. Então, essa preocupação de repassar, isso não me pertence. Isso pertence a todo mundo. E eu acho isso de uma beleza incrível. Né? Tanto que não tem um Instituto Augusto, tem o Instituto Augusto Boal, mas não no sentido de você só pode fazer teatro do oprimido se você fizer tantas horas de curso, tá? Eu não lembro, talvez Flávio possa me corrigir, se em algum momento ele teve essa preocupação ou essa exigência institucional. Né? É uma coisa muito dele de distribuir. Né? Eu distribuo o que eu sei. Né? Então, a partir do teatro-jornal, tem muito essa coisa do repasse pedagógico, de uma forma pedagógica mesmo, com técnicas. Né? Olha, você faz isso, aqui você pode fazer isso e isso e isso. Coisas muito simples. Né? E chegou um momento, em 1971, que São Paulo, só a cidade de São Paulo tinha mais de 60 grupos de teatro-jornal nas paróquias, né? Nos centros, nos diretórios acadêmicos, nos sindicatos. Tem muito essa preocupação, né? De colocar o teatro a serviço, da forma mais fácil possível, construindo metodologias que fossem alcançadas por todo mundo, pelo maior número de pessoas. Né? E essa coisa da dialogicidade do TO também. Isso eu acho muito fascinante. Né? Então, quando você pega vou tocar nisso daqui a pouco, mas quando você pega o teatro fórum, né, é a coisa do diálogo, e ele vai dizer, não importa se vai ter solução ou não, não é essa a questão. É muito mais profundo aqui. A questão é colocar as pessoas para dialogarem, para discutirem esse problema. Essa é a questão aqui. Né? Não é eu vou encontrar a solução para isso e a gente vai sair daqui e vai estar tudo resolvido. É discutir o sistema que sustenta isso. Né? E essa preocupação que ele tinha de poder alcançar o maior número de pessoas vai fazendo com que ele vá criando essas técnicas. Né? Então, teatro-imagem, porque ele trabalhava com povos indígenas e que ele não entendia a língua e os povos também não precisavam de um tradutor. Então, ele vai criando o tempo todo essas formas de alcançar pessoas. Isso é de uma grandiosidade, como Paulo Freire também, né? De uma grandiosidade maravilhosa. Né? E é interessante perceber que o Teatro Fórum, ele nasce quando... Olha que interessante, o Teatro Fórum, oficialmente, claro, a gente sabe que as coisas às vezes já estão lá, né? Mas ele nasce oficialmente no Peru, na periferia de Lima, da Grande Lima, em um projeto de alfabetização chamado Alfimim, que estava sendo financiado pelo governo, que tinha base em Paulo Freire. A base metodológica e pedagógica desse projeto era Paulo Freire. E Boal foi convidado para trabalhar com a parte teatral. E é aí que nasce o Teatro Fórum. Ele já estava trabalhando, obviamente, com dramaturgia simultânea, mas é aí que nasce o Teatro Fórum. Né? Então, essa relação Paulo Freire e Boal, assim, esse diálogo que vai acontecendo entre os dois, a caminhada dos dois, e eles oficialmente se encontraram pouquíssimo, né? Acho que uma vez em Portugal, receberam o título de doutor honoris causa aqui nos Estados Unidos, no Nebraska, aquela famosa foto dos dois, né? Com a capa, que roda pela internet. Né? Então, essas encruzilhadas, ou esses cruzamentos, melhor dizendo, esses cruzamentos dos dois, né? Da pedagogia do oprimido e do teatro do oprimido. Né? E ele vai
continuando criando novas coisas a partir das dificuldades, né? Que é a coisa do gênio, né? Outras pessoas encontram dificuldades e dizem, é até aqui. Aqui eu não passo. Freire e Boal, não. Então tem isso, vamos ver o que é que a gente vai fazer com isso. Como é que a gente vai passar desse limite que nos foi imposto. Então, quando vai trabalhar na França, que encontra novas perspectivas, né, novos dilemas de opressão, cria o arco-íris do desejo. Depois, quando volta para o Brasil, que vai ser vereador no Rio de Janeiro, cria o teatro legislativo. Né? E depois, percebendo que tudo isso ainda não é suficiente, e eu imagino que Flávio participou dessa pesquisa no Centro do Teatro do Oprimido, a estética do oprimido. Né? Toda a pesquisa, a reflexão e a escrita sobre a estética do oprimido. Então, isso é muito fascinante na história de Boal. Né? Essa coisa do partilhar para que o outro se emancipe. Eu partilho o que eu tenho o tempo todo. O teatro é uma arma, o teatro é uma arma, o teatro é uma arma. Né? Poderosíssima. E eu aprendo muito. Vou contar, por exemplo, um caso que aconteceu comigo em João Pessoa, numa das oficinas. Né? A gente trabalhou sobre a questão do assédio, né? com as mulheres, principalmente em lugares públicos, e alguém apresentou a solução, uma moça entrou e apresentou a solução de chamar o segurança, e os rapazes assediadores pararam de assediar. E olha só, eu como um homem achei que estava ali, está tudo resolvido. Tal. Então vamos sentar, conversar, debater, avaliar e tal. E aí uma moça, a moça que fez a primeira intervenção disse, eu não estou satisfeita com essa solução. Eu tomei um susto. Como assim? Por que você não está satisfeita? Porque todo o público tinha concordado. Ela disse, porque eu não estou satisfeita. Por que eu preciso de um homem para me proteger? De novo eu vou precisar de um outro homem para me proteger? Por quê? Por que eu preciso de um segurança para vir me proteger? Por que eu não posso vestir a roupa que eu quero e ir nos lugares que eu quero sem ser assediado? Gente, isso durou mais 1 hora. Depois da apresentação, depois das intervenções, eu tive que parar, porque a gente tinha que ir embora, né? Porque aí abriu toda a discussão novamente. Isso aqui é fascinante do teatro do oprimido. Né? Não sei se a gente conseguiria isso numa palestra normal, não sei se a gente conseguiria isso com a leitura de um artigo, não sei, né? Isso foi possibilitado ali, foi no jardim de uma casa, aí no Castelo Branco, que a gente fez a oficina, tudo muito, né, sem os aparatos teatrais, os aparatos cênicos. Claro, se tiver, eu sempre digo nas oficinas, se tiver, deve utilizar mesmo, se tiver as condições. Né? Então, isso é que mais me fascina. E, para mim, isso é emancipação. Né? Quando eu não estou lá para dizer... Aliás, eu fui, talvez, naquela noite, uma das pessoas que mais aprendi. Os outros homens também aprenderam muito naquela noite, que estavam lá presentes. Né? Porque é a experiência mesmo. É a experiência que está no corpo. Acho que foi Mariana que falou no início, né? A coisa do corpo. Né? Não lembro, uma pessoa falou isso no início. É a própria experiência que está ali inscrita e escrita no corpo da pessoa que vai falar. Né? E só alguém que foi assediada várias e várias vezes poderia falar a partir dessa experiência. Então, mesmo que a gente proporcionou a técnica, é a experiência que vai ali, vai trazer o debate, vai ver de onde vem esse sistema que oprime. Então, é muito fascinante ver não as soluções, mas as conversas, os debates, as reflexões que surgem a partir de cenas simples, a partir da discussão dos jogos. Né? E eu acho que hoje, eu tenho visto muito nas oficinas, estou terminando, eu tenho visto muito nas oficinas algo que para mim é muito fascinante, que eu chamo de a nova alfabetização do ser. Acho que tem outros nomes, não é minha área,
que as pessoas nas oficinas discutindo as suas identidades de orientação sexual, etnia, raça, e como o TO tem possibilitado isso. A gente tem tido discussões, e às vezes até briga mesmo nas oficinas, fascinantes sobre isso, né? A partir também da experiência das pessoas, né? A partir do que elas vivenciam no seu dia a dia. E nada mais emancipador do que isso, né? Nada que eleve mais o ser humano do que encontrar a si mesmo. Isso é fascinante, né? Isso é gratificante ver como o teatro do oprimido possibilita essas coisas. Então, quero agradecer a vocês, vou terminando por aqui, ficando à disposição, agradecer aos companheiros também que partilharam, o companheiro e a companheira que partilharam também. Obrigada, Flávio. Acho que a gente poderia passar muito mais tempo aqui, né, falando sobre TO, porque é um tema riquíssimo e é algo que a gente gosta e tem um prazer de estudar e de tentar colocar um pouquinho isso na prática e no nosso dia a dia. Mas agora acho que é o momento da gente abrir para o debate, abrir para as perguntas. Eu vi que Cecília falou que quer comentar, então, amiga, passa a palavra aí para você. Obrigada, Isa. Primeiro, boa tarde, quase boa noite. Queria agradecer aos professores pelo tempo, pela disposição de participarem desse momento que foi tão incrível, tão enriquecedor. De novo, como Isa falou, é um assunto que daria para se estender para muitos momentos. E, enfim, eu gostei muito das exposições, a experiência que a professora Márcia compartilhou foi muito inspiradora para nós. Eu já fiquei logo pensando e ansiosa para uma possível volta ano que vem. Eita, achava que era chuva, mas não é não. Eu queria destacar principalmente uma questão levantada pelos Flávios, os professores Flávios, que é essa inovação que o Teatro do Oprimido faz em tentar colocar, de fato, uma visão horizontal de pensar a realidade, pensar o tipo de sociedade que a gente quer propor e que quer construir, porque nos últimos tempos, nos movimentos sociais, a gente vem pensando bastante, poxa, o que é que a gente pode fazer, como que nós podemos nos organizar e tendo contato, principalmente com grupos sociais, grupos políticos que são ligados a uma realidade acadêmica, a gente vê ainda com uma certa facilidade essa noção ainda tão vertical de construir uma realidade em que o meu conhecimento é mais importante que o de determinadas pessoas, e esse é o modelo de realidade que a gente precisa construir. Eu acho que nesse aniversário recente do Paulo Freire, é muito bom ver como o teatro é uma maneira da gente consertar, da gente aprender junto, como é bom exercitar esse tipo de prática, e seja em qual for o ambiente, é de fato muito inspirador. Gostei muito de ouvir, agora no final, a experiência do professor Flávio Rocha da oficina, num caso de assédio, porque é justamente essa diferença que faz, e tantas vezes parece ser algo tão pequeno, mas nós mesmos, na prática de oficinas, eu acho que o pessoal do teatro que está aqui pode se lembrar de um caso que a gente trabalhou, que era violência à criança, e também foi muito, muito inspirador. Eu acho que nós somos apaixonados por Teatro do Oprimido, e, mais uma vez, queria agradecer a vocês pelo conhecimento compartilhado. Para mim é muito claro conseguir traçar um paralelo, uma linha entre a fala de todos vocês. Obrigada. Obrigada, Céci. Enfim, muito obrigada de novo pela fala de todo mundo. Acho que foi uma boa
perspectiva, né? Acho que o Flávio da Conceição trouxe aí alguns apontamentos iniciais da criação do Teatro do Oprimido. O Flávio Rocha conseguiu dar mais um avanço na história aí do Teatro do Oprimido, e a professora Márcia com um exemplo prático também. Óbvio que, né, o Flávio da Conceição, o Flávio Rocha também trabalharam alguns casos práticos. E é interessante que a gente está num momento, e aí não é uma pergunta, mas uma provocação, eu acho que eu faço aos três, que a gente está num momento em que a gente tem até o final de 2022 para curricularizar a extensão em todos os cursos, né, de graduação do Brasil. E, a meu ver, né, e aí já conversei isso com alguns alunos e já falei também com outras pessoas, eu acho que esse retorno ele não será fácil, né, o retorno ao presencial não será fácil. A gente vai enfrentar, para além de todas as confusões institucionais, né, relacionadas à pandemia, à falta de preparação da universidade, a gente vai receber alunos com impactos na sua vida pessoal, né, na sua vida pessoal, social, que talvez a gente ainda não saiba, né? E eu, enquanto coordenadora de curso, me preocupo muito com isso, né? Como receber de volta esses alunos, como receber alunos que já têm 2 anos que estão no virtual e eu não sei quem são, não sei o que eles estão passando, né? E essa curricularização da extensão eu vejo como uma oportunidade, porque nesse momento particular que a gente está vivendo, eu acho que só a arte vai salvar, no final das contas, né? Eu acho que só a arte vai facilitar uma troca mais humana, mais calorosa, mesmo com todas, né, humana e calorosa dentro das nossas limitações de pandemia, né? E eu vejo como uma oportunidade também. Eu já estou me preparando psicologicamente, porque com a obrigação de todos os alunos fazerem a extensão, eu tenho certeza que a procura pelo grupo de teatro vai aumentar muito, e é uma oportunidade para todos nós, né, de fazer, de trazer mais a arte para os projetos pedagógicos da universidade, né? Então, eu queria saber, ouvir de vocês, assim, não é uma pergunta específica, mas como que vocês encaram essa possibilidade, né? Se vocês acham que é possível a gente movimentar as estruturas da universidade, já que a extensão vai ter que ser curricularizada mesmo, se a gente consegue, nesse momento, atrelar, né, a arte, não necessariamente só o Teatro do Oprimido, né, nesse modelo, que, a meu ver, parece ser a melhor solução, assim, inclusive para a reconstrução de laços sociais, né? Mas, de novo, agradecendo aí a participação dos três. Pessoal que quiser se inscrever, se inscreva aí para fazer as perguntas. Quem não tiver como escrever no chat, levanta a mãozinha, enfim, dá um jeito de se comunicar aí. Enquanto não tem nenhuma pergunta, acho que a gente pode passar para vocês três, para vocês comentarem, né, enquanto a gente aguarda novas inscrições aqui. Obrigada. Eu vou deixar a câmera desligada, porque meu celular está com pouca bateria. Aí eu tive que botar aqui na tomada. Eu também acho, Mariana, uma oportunidade da gente realmente reinventar a nossa prática. Eu também acho que não só os alunos, mas os professores também, a gente vai voltar de uma outra forma, né? Porque, por exemplo, agora, no começo do mês, eu tive um problema gigantesco de coluna, que me impediu praticamente de caminhar. Por quê? Porque eu parei todos os meus exercícios, né? Porque no começo você fala, vou fazer um alongamento em casa, tá, mas depois a gente esquece, a gente deixa para lá. E fiquei só dando aula e fazendo projeto sentado no computador, e aí eu fiquei com um problema no ciático. Então, eu acho que alunos vão voltar com várias questões, eu acho que psicológicas e corporais, e professores também. Eu também acho que a arte é um caminho, e os projetos de extensão pode ser realmente um espaço ali de fuga, né? Porque acaba que as disciplinas também são muito fechadinhas dentro daquilo ali que o programa, né, que o planejamento, que o currículo pede ali. E os projetos de extensão, eles são uma oportunidade de você conhecer outras coisas, fazer contato com a comunidade de alguma forma, mesmo que ainda seja à distância, sei lá, mas de você aprender
A gente vai ter, já é até um convite agora, a partir da semana que vem, não sei se vocês estão sabendo, as Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido de Universidade. Talvez vocês saibam, né? Agitou, né? E aí vai começar semana que vem. E aí tem um lugar que é o Observatório de Teatro do Oprimido, que é justamente o espaço onde a gente está discutindo essa curricularização do teatro do oprimido, né? As disciplinas, né? Que tem em algumas universidades, mas é uma luta, porque para ter uma disciplina também de teatro do oprimido na universidade, tem que ter um professor lá dentro que lute para construir, para criar essa disciplina, né? Enfim. Mas eu acho que pode ser o que o próprio Boal fala, né? É o conflito, não é a crise chinesa. Estamos na crise, né? Que é o perigo e a oportunidade. A gente tem um perigo aí da gente realmente não saber o que fazer, mas a gente tem a oportunidade também de criar uma coisa nova e de criar esse espaço de cuidado e de respiro também para esses estudantes e para nós também como professores. Ai, Mariana, você colocou uma questão bem provocante, assim, né? Me preocupa também entender quem são esses sujeitos, né, com quem a gente vai estar trabalhando, que já começaram um processo de graduação já no modo virtual, efetivamente. Eu acho que as consequências, eu não consigo mensurar. Consigo imaginar algumas coisas, mas não consigo mensurar. Em relação à extensão curricularizada, eu tenho acompanhado alguns debates, especificamente na UFPB. Já em 2018, a gente levou a resolução, ainda era o professor Fábio, especificamente falando, né, da UFPB, e demorou muito tempo, assim, já se passaram 3 anos, estamos em 2021, desde 2018 a gente está sinalizando ali, desculpa, acho que foi 2019, foi 2018 não, 2019. Então, mas eu tenho visto alguns avanços, né, nessa discussão, implementação, especificamente no UFPB. Eu acho que há muitas possibilidades, sim. Eu espero, o meu maior desejo seria que praticamente todos os cursos tivessem um componente ligado ao teatro, e eu vou defender especificamente o teatro, mas a arte de modo geral, porque eu acho que isso poderia modificar muito. Eu sei que é utopia da minha parte aqui, né? Mas eu me refiro, sobretudo, às licenciaturas. Né? Eu não consigo conceber professores que não passaram por uma experiência artística. Mas eu não falo de uma experiência artística no sentido de ter que ter uma formação, mas a experiência pela experiência em si. Essa experiência que atravessa o corpo. Né? E que faz você perceber de outros modos. Você começa a olhar as coisas. Um exercício que eu acho fundamental, assim, muito básico, é você parar. Eu achei muito interessante antes, né? Achei que estava começando a chover, Cecília falou. Todo mundo, ou quase todo mundo, olhou para a janela. Isso é um elemento extremamente importante. Aí, quando o Boal vai falar justamente, né, da palavra, do som, da imagem, é uma forma, a arte é uma forma de conhecimento. E é uma forma de conhecimento que nos atravessa. Ela tem que ser experienciada, e experienciada através do corpo. Você tem que estar ali, presente. Eu espero que com a curricularização, sim, a gente possa ter mais oportunidades que também não seja só uma extensão de dentro para fora, sabe? No sentido da universidade de levar alguma coisa, mas também de fora para dentro, porque eu acho fundamental. Justamente esse equilíbrio, esse diálogo. E, no entanto, eu vejo um problema. Eu vejo que a extensão curricularizada ela está atrelada à reformulação dos PPCs. Uma vez mais, recortando licenciatura especificamente, a gente tem a CNE, que é a BNC da Formação Professores, 2019, e isso vai ter um impacto muito, muito, muito grande nos cursos. Então, eu, às vezes, fico me perguntando, porque essa resolução, ela saiu na calada do ano, né, dezembro de 2019,
E ela tem impactos significativos na formação de professores, que vão estar trabalhando com sujeitos na educação básica, sobretudo, né, como um grande campo, e, de consequência, na formação de sujeitos, né, nessa grande construção coletiva de uma sociedade. Querendo ou não, isso tem um impacto. Então, isso me preocupa extremamente. Mas, sendo otimista e vendo o copo meio cheio, eu espero que sim, que a arte possa tomar aí uma outra proporção dentro da universidade. Vou falar bem rapidinho, porque eu não estou na universidade, mas a universidade também é um campo de batalha, né? A gente sabe disso. Até muitas dessas pessoas que estão aí no campo do fascismo brasileiro saíram das nossas universidades, né? Então, quer que a gente precisa, inclusive, fazer autocrítica, né? Mas eu acho isso que Márcia falou muito interessante, esse diálogo com o lá fora. Como é que a gente pode aumentar esse diálogo e dizer para as pessoas que criticam as universidades, é um bando de vagabundo disso, fazer com que essas pessoas vejam o que está sendo feito dentro das universidades, toda a riqueza que a universidade proporciona para a nossa sociedade. E eu acho que não tem outro jeito do que saindo dos muros da universidade, e a extensão é o melhor caminho para isso, né? Acho que é o melhor caminho. A gente sabe que dentro das avaliações a extensão é bem pouco valorizada, né? Então, os professores que fazem extensão, eles fazem muito na marra, por paixão mesmo. Eu sei, e agora sem recursos mais ainda, né? Mas olha os estudantes e as estudantes como eles amam a extensão. Né? Eles amam a extensão, é muito fascinante. E muda a vida dos estudantes e muda a vida das comunidades. Então, eu tenho até muita admiração pelos professores que encampam isso, porque eu sei que não é fácil, né? Porque só quem não é professor universitário é que acha que professor universitário não faz nada, né? Eu também eu fiz pós-doutorado e estava muito na universidade com minha supervisora e eu pensava, meu Deus do céu, como aquela, né? Filho, casa, como é que ela aguenta todas essas orientações, lê todas essas teses, banca e aula para graduação. Então, né, as pessoas precisam saber disso. Eu acho que a sociedade não tem muita noção disso, do quanto se trabalha na universidade. E talvez um caminho seja esse diálogo através da extensão. Obrigada, Flávio e Márcia. Vamos passar a palavra. Marcele, está querendo sua vez aí. Tá? Deu certo agora que você tinha caído? Voltou. Caiu, mas voltou, já estava, meu Deus do céu. Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer aos professores pela presença. Todas as falas foram muito boas e creio que trouxeram um grande conhecimento para todo mundo aqui. E o meu ponto é focando um pouco que foi dito pelo professor Flávio, um deles já no caso, e o que Cecília falou de horizontalidade. Desde 2019, quando eu entrei no Internacionalmente, eu também entrei em outro projeto da UFPB, que é o FOMERE. Então, por mais que seja extensionista pelo Internacionalmente, eu sou pesquisadora há um certo tempo já em estudos em relação à fome. E uma coisa que me chama muita atenção em relação ao teatro do oprimido é esse caráter de horizontalidade presente. E essa questão que me remete muito à soberania alimentar, que é essa decisão dos povos de participar ativamente nas decisões políticas, que vão comer, como vão produzir, que é uma coisa um pouco falha nas políticas públicas, e que é uma coisa que recentemente, depois de 2 anos de pesquisa, eu vim descobrir que o próprio Fome Zero trazia o teatro do oprimido como uma ferramenta de promoção da segurança da soberania alimentar, e tentar aproximar isso e promover esse diálogo mais horizontal. E aí, quando o professor trouxe esse exemplo do MST, que eu já conhecia, inclusive gosto bastante da história, me remeteu muito a isso, sabe? Porque essa ideia que a apresentação foi feita, mas que mesmo eles tentando aproximar ao público-alvo, eles continuavam não sendo. Então, o papel, tipo, quem tinha que tomar a imagem, o som, no caso, eram os assentados. E a arte foi lá para incentivar eles, mas tinha essa certa questão, né, que foi trazida.
E aí eu achei muito interessante, eu gosto muito dessa e de outras questões também, porque o próprio MST tem um trabalho muito amplo com o Teatro do Oprimido, tem várias coisas disponíveis na internet para conferir, e eu achei muito pontual essa fala do professor em relação a isso. E é isso, sabe, a gente falando, né, que tipo, o pessoal da RI tem muito interesse. Mas é isso, que a arte pode estar realmente presente em vários aspectos, em vários ambientes, isso é muito útil. E agora, trazendo experiência bem pessoal, recentemente eu comecei a estagiar no CRAS da minha cidade. E a minha supervisora trabalha em algumas dinâmicas com o trato oprimido, com o pessoal, para trazer algumas questões. E tem sido bem interessante. Agora a gente vai ter até Dia das Crianças Bananeiras na Paraíba. E aí, assim, tem sido bem interessante observar e ver por outros ângulos como o teatro pode ser aplicado. Obrigada, Celi. Vamos juntar Ulisses aqui. Tem algum comentário, alguma fala? Diga. Boa noite, acho que já dá para falar boa noite. Queria primeiro agradecer as falas dos Flávios e da professora Márcia Chamuleira. E também eu queria fazer uma pergunta, porque desde que eu entrei no teatro, a gente sempre se pergunta como conseguir levar para fora da universidade o teatro do oprimido de forma proveitosa. E esse caso que a professora Márcia apresentou parcialmente chamou muito minha atenção e chamou a atenção do pessoal que faz parte do Internacionalmente, tanto é que a gente estava no grupo já comentando. E minha pergunta não é direcionada à professora Márcia, mas ao Flávio Conceição e ao Flávio Rocha também, mas como conseguir trazer essa experiência artística, levar essa experiência artística para fora da universidade também. Porque, às vezes, eu lembro de uma vez que a gente foi apresentar uma das nossas esquetes na UEPB, mas o público que estava lá era basicamente alunos do ensino médio. Às vezes eu percebi que tinha uma certa falta de conexão e, às vezes, parecia que algo relacionado com a fala mais recente da professora Márcia, eles estavam um pouco meio receosos de se abrir à experiência artística. Então, essa é a minha pergunta: como conseguir proporcionar uma boa experiência artística, mesmo a gente não sendo um grupo de teatro, de pessoas que estudam teatro e que são artistas mesmo, mas que se interessam pelo tema, que tem uma certa base já. Só isso mesmo. Podem ficar à vontade para responder. Posso começar. Quer falar, Márcia, primeiro? Não, assim, é porque é uma grande discussão também, Ulisses, assim, a formação de um público, né? A formação de uma plateia, uma educação estética também, né? Uma educação para a apreciação da arte. Eu acho que muitas vezes a gente acha que é só ir lá e levar um espetáculo, né? A mesma coisa que a gente acha, vou pegar os alunos e vou levar no museu para ver uma exposição. Mas qual é a preparação anterior, né, que a gente faz com esses estudantes ou com esse público, principalmente às vezes em espaços que as pessoas não estão acostumadas, né, a essa fruição da arte. Primeiro, que a nossa cultura ela é muito televisiva. As pessoas, principalmente quem não faz teatro, quem não estuda teatro, às vezes tem uma relação do teatro muito ligada ao cinema, ou ligada à televisão, à novela, acha que fazer teatro é interpretar, né, um papel da novela, ou agir daquela forma. Então, as pessoas às vezes falam assim, não gosto de teatro porque é chato, mas porque não teve realmente uma experiência legal com teatro. Às vezes também é um teatro muito assim bobo, ou muito impositivo, ou sem qualidade, às vezes também. Depende muito desse tipo de experiência que a pessoa teve. Então, eu acho que é interessante você pensar com o seu grupo, de repente, assim, como que a sua ação artística ela pode ser ampliada, não para só aquele momento do espetáculo, mas como pode ter uma preparação anterior desse público, de repente fazer
fazer parcerias com os próprios professores do ensino médio, ou fazer parcerias com outros grupos que façam, de repente, um trabalho anterior. Eu lembro que eu fazia parte de um projeto que a gente fazia a mesma coisa, né? A gente levava as peças e discutia questões de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis para as escolas de ensino médio. E a gente queria discutir esses temas com os adolescentes, com o Teatro Fórum, né? Então a gente levava aquelas questões, né, sobre machismo, sobre uso de camisinha, sobre aborto. Só que a gente não queria chegar nas escolas e jogar, né, no colo deles esses temas. Então a gente ia antes, fazia contato com as professoras, aí uma semana antes as professoras já começavam em sala de aula, levantar essas discussões, para que esses alunos já fossem preparados ideologicamente, né, a partir de umas discussões sobre aquele tema. Depois a gente ia lá com a peça. Então, quando a gente chegava com a peça de teatro, às vezes a gente até ouvia, nossa, a gente conversou sobre isso semana passada, poxa, aquilo ali que a pessoa... porque a professora falou. Então, eles até participavam, né, das questões e do fórum de uma forma muito mais forte. E depois que a gente ia embora, a gente sugeria também para a professora passar uma redação, passar, né, um debate entre eles, para que aquele tema continue sendo reverberado, né? Então, assim, como que você pode pensar também, né, em sensibilizar essa plateia para o antes e o para depois do espetáculo? Ulisses, assim, não temos uma receita. Acho que o professor Flávio deu ótimas indicações, né, que é esse lugar de pensar o mediar, como é que eu vou mediar essa experiência, como é que eu vou pensar a recepção dessa experiência, né? Mas creio, ou pelo menos a minha perspectiva é justamente essa de construir, né? Então, assim, a construção dessa experiência junto a eles. Sim, você pode levar uma esquete e aí, a partir dela, fazer desdobramentos, ou você pode partir de pressupostos, né, de oficinas, de jogos. Eu acho que tem uma coisa que eu considero fundamental aí, que é entender a realidade desses sujeitos. Quem são esses sujeitos com os quais você vai dialogar? São crianças, são adolescentes, são de João Pessoa capital, são de Santa Rita, de onde são? Então, primeiro entender esses elementos de base, para aí você começar também a dialogar com eles e construir com eles. Que existe um preconceito em relação à arte de modo geral e especificamente com o teatro, isso a gente, infelizmente, todo dia a gente tem que lidar. Mas é justamente nesse lugar da experiência estética. E é por isso que eu bato muito forte nesse lugar do componente arte, por exemplo, na escola. Quem vocês aqui teve teatro na escola? Eu tenho certeza que, assim, não foram muitos. Eu vi 3 pessoas levantando a mão, claro, pode ter outras pessoas aí que estão acompanhando. Mas, infelizmente, não é uma realidade ainda. Nós estamos em 2021 e ainda não é uma realidade para todas as pessoas, de ter um mínimo de contato com as diferentes formas de arte. E eu estou falando de diferentes formas. E também de perceber que a arte ela não está só no museu. Eu não preciso pensar no Louvre. Eu consumo arte cotidianamente. A partir desse lugar de desconstrução também, de um olhar para o que é arte. Eu acho incrível o Teatro do Oprimido justamente porque ele está inserido nessas brechas, né? Onde não é o status quo. Então, é uma possibilidade concreta. Então, são muito mais provocações nisso, porque eu não tenho uma resposta, são muito mais provocações para pensar. E eu acho que essa construção conjunta pode ser um caminho. Obrigada, Márcia. Claro. Eu não tenho muito o que acrescentar, né? Depois foi falado, mas eu queria desmentir Ulisses, porque ele disse:
acho que a gente não é um grupo de teatro, não, a gente não faz. Não, vocês são um grupo de teatro e vocês fazem teatro. Com certeza, o teatro do oprimido é teatro. Precisa melhorar isso? Precisa sempre, não tem jeito. Grupos profissionais de 20 anos entram em crise porque, de repente, não está mais funcionando. Tá? Estou só brincando, mas assim, é isso, vocês fazem teatro, sim. Não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Né? Agora, claro, sempre precisa aprimorar. E teatro é um mistério. Às vezes não funciona com aquele público e a mesma apresentação com outro público no outro dia é um sucesso. É realmente um mistério. Agora, no Teatro do Oprimido, a gente faz aquele aquecimento do público do início, né? E aquela quebra, aquela risada que o público dá, cria aquela relação de cumplicidade. Agora vocês estão no jogo, agora não tem jeito não, né? Mas são coisas, Ulisses, que por mais que você estude, por mais que você leia, você pergunta, para ir para a rua, como é? Não tem jeito, é indo. Teatro é fazer, não tem outro. Quando eu dou minhas oficinas, eu sou muito ortodoxo, né, com o que está lá nos livros, mas eu digo às pessoas, gente, isso é uma oficina de introdução. Então, eu estou dando a receita, mas, pelo amor de Deus, vocês precisam experimentar várias outras receitas, porque eu estou só dando a receita inicial, vocês precisam experimentar outras coisas. Porque às vezes eles perguntam, mas você acha, Flávio, que se eu fizesse isso ia ser teatro do oprimido? Eu disse, eu não sei, você precisa experimentar. Vai, faz e vê o que acontece. Consegue abrir o debate? Consegue discutir o sistema opressor? Como o Flávio colocou no início, que ele disse, né? Aquele momento de Boal era aquele momento. Né? Era um momento político. Hoje a gente tem o mundo da tecnologia, né? Por exemplo, teatro invisível, as pessoas discutem muito. Dá para fazer teatro invisível hoje quando tem alguém com um celular por trás filmando a pessoa e pode colocar nas redes sociais e as implicações que isso pode ter. Então, é isso, é fazer. Não tem outro jeito, viu, Ulisses? É fazer e experimentar. Vai para a rua e vai experimentando, vai vendo o que acontece, vai vendo como é que reverbera no público. Isso rolou, isso não rolou, e às vezes a mesma coisa vai rolar num dia e não vai rolar no outro. Teatro é mistério mesmo. Gente, obrigada a todos. Já chegamos aí às 6 horas quase, né? Acho que está mais do que suficiente abusar aí da boa vontade dos três. Queria agradecer novamente a participação, e não só, né, da Márcia, do Flávio, da Conceição, do Flávio Rocha, mas todos vocês aí, participantes, inscritos, porque isso demonstra o interesse, né? Óbvio, tem pessoas que são de fora da universidade aqui, mas eu vi que tem alunos que são da universidade que não são do grupo de teatro, do nosso grupo de teatro especificamente. Então, mostra o interesse da universidade de conversar sobre Boal, sobre o teatro do oprimido. Já fazer um convite, a gente pretende organizar uma nova palestra, mais ou menos daqui a um mês, seguindo aí com esse tema, arte, ensino. A ideia é começar aí a discutir também, né, até pela própria discussão aqui, eu já estava sugerindo ao pessoal de fazer uma discussão sobre Paulo Freire, sobre engajamento cívico, né, uma discussão mais ampla. E, enfim, obrigada mesmo pela participação. As meninas anotaram a frequência, não se preocupem com isso. E, enfim, não sei se Isabela e Cecília querem falar alguma coisa. Acho que só realmente agradecer o convite e falar para a gente tentar manter a conexão, né? Ainda mais quando voltar ao presencial, tentar fazer alguma coisa juntos, acho que é importante para a gente estar fortalecendo essa rede de teatro, mais especificamente do Teatro do Oprimido. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Foi uma palestra muito enriquecedora. Cécia? Eu também tenho que concordar
como que Isa falou, foi muito bom colocar o teatro do oprimido, fazer teatral e pensar nessas diferentes perspectivas, com certeza só enriquece o nosso repertório para que a gente possa melhorar a nossa prática cada vez mais. E acho essa mensagem final que o professor Flávio Rocha colocou em resposta a Ulisses, que basicamente o negócio é ir fazer, botar a mão na massa, serve como uma inspiração para esse momento final, que está em nossas mãos também, realizar tudo que a gente debateu hoje. E, enfim, mal posso esperar para a gente poder estar vivenciando tudo isso. E vou agradecer a presença dos palestrantes. E também fica aí a perspectiva para a gente manter conexão, principalmente os que transitam aqui pela Paraíba, a professora Márcia, que está ali na UFPB, como diz o ditado, é prata da casa. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Se algum de vocês quiserem falar alguma coisa também, antes da gente encerrar, fiquem à vontade. Quero só agradecer de novo o convite e se quiserem me procurem lá no Instagram, no Facebook, tá? Tem também o Instagram do Gesto da Floresta, é @gesto da floresta, e aí a gente pode ir conversando mais se tiverem alguma dúvida também, tá bom? Obrigado, gente. Também, só agradecer, dar os parabéns a vocês pela insistência na luta, é muito legal ver isso, né? E lá por João Pessoa também a gente vai se topando. Bom, um beijo. Também agradeço demais o convite e fico à disposição. Então, a gente pode ir tecendo outras ações, o que eu puder colaborar e fazer também isso acontecer, eu fico à disposição. Fico muita admiração pelo grupo de vocês. Eu não conhecia, mas agora me aguentem. Tá certo, gente. Vou parar aqui a gravação. Obrigada a todos e a gente se encontra aí pelas redes e eu espero que brevemente no presencial. Um abraço a todo mundo.